Olá, bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Esse é o vídeo 1 da playlist Distribuição Amostral no R Commander. No vídeo de hoje vamos estudar distribuição amostral, que é um conceito indispensável para a realização de inferência estatística. Vamos ver especificamente a distribuição amostral de média e proporção. Bom, relembrando o conceito de população, alguns de vocês podem ter estudado estatística no passado e se lembram desse conceito. É um conjunto das medidas de uma característica de interesse em todos os elementos que as apresentam. Veja, conjunto das medidas. Quando a gente pensa em população, a maior parte das pessoas pensa assim, população em termos de seres humanos, ou animais, ou objetos, mas não. População são as medidas, o conjunto das medidas. Vamos imaginar, gente, que a gente tem interesse em duas variáveis da população do Brasil. Que em abril de 2020 compreende cerca de 210 milhões de pessoas. Uma variável qualitativa, acesso de brasileiros adultos acima de 18 anos à internet banda larga. Apenas dois resultados possíveis, sim ou não. A variável qualitativa. Uma variável quantitativa, peso dos brasileiros adultos acima de 18 anos, em quilogramas. Então seria medida através de alguma espécie de balança. Veja, essa variável tem uma infinidade de resultados possíveis, dependendo da precisão que a balança vai ter. Nós podemos representar essas variáveis num modelo. E esse modelo tem parâmetros. Por exemplo, para a primeira variável que nós falamos ali, da acesso à internet banda larga, a proporção de brasileiros com acesso à internet banda larga. Proporção é um valor que varia de 0 até 1. Se você converter isso para percentual, de 0 até 100%. E para a segunda variável, você poderia querer estimar o parâmetro média do peso dos brasileiros adultos. Então vejam que nós podemos querer estimar esses parâmetros populacionais. Certo? Conhecer. Seria interessante saber qual é o percentual de brasileiros que têm acesso à internet, qual é a média de peso dos brasileiros, a média de altura, com alguma finalidade. Então, nós poderíamos querer estimar esses parâmetros ou testar alguma hipótese sobre eles. Que a proporção que tem acesso é maior que um certo valor, que a média dos brasileiros é menor, de peso é menor que um certo valor, enfim. Então, nós temos que conduzir uma pesquisa para fazer isso, para conseguir obter esses resultados. Alguns desses resultados eles vão mudando ao longo do tempo, a gente tem que fazer as pesquisas com uma certa frequência. Bom, se a pesquisa for feita por amostragem, que a amostragem geralmente é mais barata, mais rápida, leva menos tempo que o censo, imagine você entrevistar 210 milhões de brasileiros, ou medir o peso de 210 milhões de brasileiros. Não vai ser tudo isso, porque são só os adultos, mas mesmo assim vão ser milhões de pessoas. Então, se eu puder trabalhar com uma amostra, vai ser melhor. Se a amostragem for probabilística, ou seja, os elementos da amostra forem selecionados por alguma forma de sorteio não viciado, eu posso realizar inferência estatística. O que é isso? Inferência estatística é uma afirmação sobre as características da população a partir de uma amostra dela, mas que só pode ser feita se a amostragem for probabilística. Porque através disso, utilizando então uma amostragem probabilística, nós vamos poder calcular uma medida de veracidade da afirmação. Que geralmente é uma probabilidade, probabilidade que aquela afirmação esteja correta. Então, pensando, a gente tem uma amostra probabilística da população. Mas, além de ser probabilística, essa amostra tem que ser representativa. O que significa? Vamos imaginar que a gente vai fazer uma pesquisa aqui no Brasil. A gente tem que selecionar pessoas por estado brasileiro, nós temos que manter uma proporção em relação à população de cada estado. Uma pesquisa de opinião eleitoral, por exemplo, tem que entrevistar mais pessoas em São Paulo, porque é o estado brasileiro com o maior número de eleitores. E assim, proporcionalmente, pelo menos deveria ser assim o modelo. E, ao mesmo tempo, vou ter que ter uma quantidade suficiente de dados para retratar a variabilidade interna da população. Então, estou pressupondo que está tudo certo com isso e eu vou tirar uma amostra probabilística. O que vai acontecer, pessoal, nesse caso? Eu posso, para uma variável qualitativa, quantitativa, calcular estatísticas nessa amostra. Média amostral, desvio padrão amostral. E para uma variável qualitativa, eu posso calcular a proporção amostral de um dos seus atributos. Agora, como nós estamos trabalhando com uma amostra probabilística, esses resultados aqui, essas estatísticas, são variáveis aleatórias,
porque depende do resultado do sorteio. Ora, se essas estatísticas são variáveis aleatórias, nós podemos construir modelos probabilísticos para elas e podemos trabalhar com esses modelos. Tá? Não esqueça então, elas são variáveis aleatórias e eu posso construir modelos probabilísticos para essas variáveis. Muito bem. O modelo probabilístico de uma estatística é chamado de distribuição amostral. Imagine então que na população nós temos um parâmetro θ. Esse símbolo aqui parece um zero cortado, né? É a letra grega θ. E esse parâmetro nós queremos estimar, queremos estudar. Através de amostragem probabilística, nós podemos conseguir amostras dessa população e calcular uma estatística nessa amostra, uma medida qualquer, que a gente pode chamar de T. E essa medida T pode assumir diferentes valores dependendo do resultado do sorteio. Então, essa estatística T aqui, né, vai ser uma variável aleatória também. Por exemplo, se eu tiver uma população de 200 mil indivíduos e retirar 1.000 amostras diferentes e 10 indivíduos dessa população, eu terei muito provavelmente 1.000 amostras diferentes, por conseguinte, 1.000 estatísticas diferentes. Mas existe uma regularidade nesse comportamento. E essa regularidade vai permitir eu construir uma distribuição amostral para essa estatística. T aqui. Vamos ver um exemplo bem simples aqui para vocês entenderem isso um pouco melhor. Imagina que você tem uma população, tem apenas 8 indivíduos. E aí você tem o peso dessas pessoas aqui. E você tem então um parâmetro média. Essa letra, isso aqui que parece um U, é a letra grega Mi, que é muito usado quando a gente fala de média populacional, 65,62 kg. Muito bem. O que acontece, pessoal? Imagine então que eu vou sortear 3 indivíduos dessa população, medir o seu peso e calcular a média da amostra. Vamos então. Tiramos uma primeira amostra e nessa primeira amostra eu sorteei 64, 67, 60. A média, então, deu 63,67 kg. Aí eu tiro outra amostra. E eu tenho 3 valores ali, 64, foi sorteado de novo, mas podia não ter sido, 70 e 72. A média agora deu 68,67. Depois eu tiro uma terceira amostra com os valores 65, 70 e 60. E a média deu 65. Certo? Observe que há uma variabilidade nos resultados. Esta variação intrínseca ao processo de amostragem probabilística precisa ser levada em conta nas inferências sobre os parâmetros. A pergunta que muitos de vocês querem fazer é o seguinte: qual dessas amostras que é a melhor? Seria essa aqui, que a média deu abaixo de 65, ou essa aqui que deu 68, ou essa aqui que deu 65, próximo aqui do valor da média? Qual delas que é a melhor? Todas. Porque na prática, tiramos apenas uma amostra e não sabemos o valor do parâmetro. Mas, desde que a amostragem seja probabilística, realizada por sorteio não viciado, nós poderemos calcular uma probabilidade da estimativa estar correta. Mais especificamente, do intervalo de estimativas estar correto. O intervalo de estimativas que a gente vai calcular para uma determinada probabilidade, um nível de confiança. Mas essa é outra história que não vamos entrar agora. Para fazer esse estudo, então, para fazer esse cálculo, para obter esse comportamento, nós precisamos conhecer as distribuições amostrais das principais estatísticas. Felizmente, nós temos esse conhecimento disponível. Por exemplo, no caso da média, a distribuição amostral da média, aquela situação do peso em quilogramas de brasileiros adultos. Bom, pessoal, se forem retiradas todas as amostras aleatórias de N elementos da população, vocês imaginem então que eu tivesse condição de fazer isso. E para cada amostra fosse calculada a média da amostra. Então nós teremos um conjunto de todas as médias amostrais possíveis para amostras daquele tamanho N. A teoria garante para a gente que o valor esperado dessas médias amostrais, ou seja, a média das médias amostrais de todas aquelas amostras, será exatamente igual à média da variável na população. Nós veremos isso em simulações nos vídeos seguintes dessa playlist, mas existe
uma teoria que nos garante isso. Isso é demonstrado matematicamente. Nós não vamos entrar nisso aqui, mas isso é uma demonstração matemática para isso. E além disso, pessoal, a variância dessas médias amostrais será igual à variância da variável na população, imagine lá aquele caso do peso, a variância do peso, dividido pelo tamanho da amostra. Também veremos isso na população. Naturalmente, algum de vocês vai dizer assim, tudo bem, mas nós não iremos retirar todas as amostras possíveis de uma população. Sim, é claro, mas sabemos que a teoria nos garante que se eu quiser estimar a média populacional de uma variável, a média amostral é um estimador não viciado dela, porque o seu valor esperado coincide com o parâmetro que eu quero estimar. Isso é uma das propriedades que um estimador tem que ter, ele tem que ser um estimador não viciado. Eu também não vou entrar em maiores detalhes aqui sobre isso, mas fique gravado esse aspecto nesse momento. Tá? Mas o melhor é o seguinte, agora que vem o melhor disso tudo. Muito bem, se a variável tiver distribuição normal na população, a distribuição amostral da média será normal também. Isso aqui é até razoável de você imaginar. Eu tenho uma variável, ela tem distribuição normal na população, imagine que eu tenho essa informação, se eu retirar uma amostra dela, a probabilística dela, ou tirar várias amostras, o comportamento dessas médias deve ser normal também. Esse é o teorema das combinações lineares, é um teorema que é demonstrado, tudo matematicamente, isso aí é válido. Mas tem uma coisa melhor ainda do que isso, que diz o seguinte, a distribuição amostral da média será normal, mesmo que a distribuição da variável na população não seja, desde que o tamanho da amostra seja suficientemente grande. Esse é o teorema central do limite. Esta é uma das principais razões por que a distribuição normal é tão importante. Certo? Ele tem uma prova matemática, esse teorema, nós não vamos ver isso aqui, mas veremos esse comportamento aqui na simulação. Nós vamos pegar uma variável que tem distribuição não normal e vamos tirar amostras probabilísticas dessa variável. E à medida que vamos aumentando o tamanho da amostra, a distribuição das médias das amostras ficam cada vez mais próximas da distribuição normal. Eu peço que vocês aguardem um pouco, quando a gente for ver o vídeo de distribuição amostral da média, nós vamos mostrar a simulação sobre isso. Nós podemos fazer um raciocínio análogo para a distribuição amostral da proporção. Aquela situação que a gente viu lá dos brasileiros têm acesso ou não à internet banda larga. Se nós quisermos estimar o parâmetro proporção populacional, se forem retiradas várias amostras ou todas as amostras aleatórias de N elementos da população, aqui não é várias não, são todas as amostras aleatórias de N elementos da população, calculadas as proporções de um atributo em todas as amostras, né? O valor esperado dessa proporção amostral será igual à proporção populacional. Geralmente, a gente tem muitos livros que chamam proporção populacional pela letra grega π. Então, a média das proporções amostrais será igual à proporção populacional. Também existe uma definição, uma prova dessa declaração aqui. E, além disso, a variância dessa proporção amostral será igual à proporção populacional que nós estamos procurando, vezes o complementar dela, 1 menos π, porque 1 é o valor máximo de proporção, né? A proporção varia entre 0 e 1, e você, então, tem aqui o complementar dela dividido pelo tamanho da amostra n. Certo? E a distribuição dessa proporção amostral também poderá ser aproximada por uma normal se o valor de n for suficientemente grande. Na prática, quando os produtos do tamanho de amostra pela proporção amostral e o tamanho de amostra pelo complementar dessa proporção amostral, se ambos forem maiores ou iguais a 5, a aproximação pela normal é viável.
Vocês podem obter mais informações sobre distribuição amostral nas seguintes referências que a gente apresenta aqui. O livro de Douglas Montgomery e George Hanger, Estatística e Probabilidade para Engenheiros. O livro do Wilton Busabi e Pedro Moretti, Estatística Básica. O livro aqui do Pedro Barbeta, eu sou um dos autores também, e o nosso colega Antônio César Bonin, Estatística para curso de Engenharia Informática. E, para aqueles que querem ter acesso às demonstrações desses teoremas, dessas coisas que nós apresentamos aqui, um livro muito bom, o livro do Paul Meyer, Probabilidade e Aplicações à Estatística. Certo? Então, essas são referências interessantes para a parte mais teórica de distribuição amostral. Nós vamos ver nos próximos vídeos as simulações e vocês vão ver que todas essas declarações foram feitas aqui sobre valor esperado da proporção, da média amostral, o formato da distribuição e tudo mais. Nós vamos ver isso nas simulações usando o R-Command. Então, é isso para esse vídeo. Comentários, dúvidas, não se esqueçam de colocar abaixo. E também não se esqueçam de inscrever-se no canal. Obrigado e até a próxima.